Deus. Quero que você abra aí comigo a sua Bíblia em 1 João. 1 João, capítulo 4. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Amém? Alegre o teu coração, meu irmão. Deus te ama. Não que nós tenhamos amado Ele, porque Ele nos amou primeiro. E a palavra diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo que ama, olha, não é o cristão, não é aquele que vai à igreja, que ora, não é isso. Ele não disse isso, ele disse que aquele que ama é o que, meu irmão? Fala alto, ele é o quê? E conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como oferta, como entrega, se colocou no nosso lugar. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos, vamos ler juntos? Devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em quem nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Volta no capítulo 3, versículo 14, vou começar no 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Fato significa atitudes. Verdade significa sem engano. O amor de Deus é tão grande sobre nós, meu irmão, que esse amor nos faz enxergar que Deus cuida de cada um de nós. Que amor é esse tão grande? É o amor que fez com que Ele enviasse o seu Filho para dar a sua vida em nosso favor. Ora, que pai daria o seu Filho em favor daqueles que nem o conhecem, que estavam distantes dele,
pecadores, inimigos de Deus, diz a Bíblia. Quem daria o seu filho para um inimigo? Olha, está aqui o meu filho, e ele vai morrer para que você não seja preso, para que você não pague a sua pena. O meu filho vai morrer por você. Que pai faria isso para um inimigo? Deus fez por nós. Este amor é tão grande que ele se revela a nós através da misericórdia. Porque a palavra diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Significa que o amor de Deus é que nos mantém de pé. É o amor de Deus que nos faz prevalecer, que nos faz vencer as barreiras e vencer o inimigo, meu irmão. Porque nós somos pecadores, a nossa natureza é pecadora. E o pecado ofende a Deus. O pecado distancia o homem de Deus. Mas todas as vezes que nós pecamos, a misericórdia de Deus nos assiste. Através do perdão, quando nós nos arrependemos. Por isso Deus é amor. E Ele diz que assim como Ele é, nós também devemos ser. Ele não está dizendo assim, olha, você pode ser. Não, Ele está dizendo que você deve ser. Devemos nós também, diz a palavra. E no final ainda do capítulo ele diz, este é um mandamento. Aquele que ama a Deus, ame também a seu. Não é pedido. Meu irmão, Deus não pede. Deus não pede que as pessoas dêem o dízimo. Deus não pede que você busque a Ele. Deus não pede nada, Ele é Deus, Ele manda. Por isso que a palavra de Deus é feita por mandamentos. Não é pedido. Por que é que nós obedecemos? Porque nós compreendemos que esse mandamento não é por imposição, é por amor. Oh, aleluia. Porque sentimos que Deus nos ordena a fazer algo porque Ele nos ama. Quando nós falamos com o nosso filho, nós ordenamos, faz isso, olha, desse jeito não. Por que nós fazemos isso? Porque nós, o que é que nós temos, amor? Meu irmão, amor, diga comigo, amor. Nós temos amor. Eu já respondi, né? O que nós temos, amor. Você tem amor? Sim ou não, meu irmão? Deus tem muito mais que você. Sabe por que nós obedecemos a Deus? Porque compreendemos, meu irmão, que Ele nos ama. Por que o cristão não obedece? Porque ele não compreendeu o amor, o entendimento dele. Por isso que a palavra diz lá em 1 Coríntios, quando a Alessandra lia 13, que hoje vemos obscuramente. Vemos como espelho. Não conseguimos enxergar a grandeza, a dimensão de tudo isso. Como aquele pai que ao seu filho, adolescente, jovem, já está, diz assim, filho, um dia você vai entender porque eu estou fazendo isso. É porque eu te amo. E depois de muito tempo, o filho veio e diz, poxa, é a pura verdade. Não é, quem são os mais velhos aqui, não é verdade, meu irmão? Hã? Vejo hoje uma teoria, né? Não pode corrigir o seu filho. Olha, você não pode bater no filho. Né? Uma técnica nova, né? Que está levando os filhos cada vez para um caminho tão bom. A juventude está cada vez mais obediente, certinha, assim ou não? Não. Está cada vez de mal a pior, porque não pode corrigir. Então os pais não amam mais seus filhos. Na minha época eu apanhei muito. E eu não odeio meu pai nem minha mãe. Nem lembro das vezes que eu apanhei, todas elas merecidas. E fico com raiva. Ah, aquele dia, ai meu pai. Não, eu lembro e agradeço. Porque se eu sou alguém hoje, é porque Deus usou eles para me corrigir. Deus nos corrige porque Ele nos ama. Porque quando nós estamos fora do caminho, da direção, da vontade de Deus, Ele vem e nos puxa. Por isso Ele compara a um pastor. Jesus é o bom pastor e Ele cuida das suas ovelhas. Muitas vezes o pastor tem que ir lá puxar a ovelha, traz ela para perto, corrige ela com amor, lógico, para que ela possa compreender o grande propósito de Deus,
na nossa vida. E ele diz que assim como ele é, nós também devemos ser neste mundo. Porque se nós dissermos, olha, eu dou o dízimo, eu oro, eu oro tanto, você ora muito? Oro. E aí? Não, eu leio a Bíblia. Você pode fazer muitas coisas. Ele diz que tudo isso é em vão se não tiver amor. Nada serei. Porque aquele que se aproxima de Deus se torna parecido com Ele. É um princípio básico, meu irmão. Está lá no Salmo 115. Tornam-se semelhantes àqueles que o adoram. Se a nossa oração é sincera, se o nosso buscar de Deus é sincero, cada vez mais nós nos parecemos com Ele. Deus não é um ditador. Deus não nos impõe. É um mandamento, não é imposto. O mundo impõe. Você tem que pagar, porque é um imposto, o nome diz. Deus não, Ele dá um mandamento. E aqueles que o amam e compreendem o seu amor, obedecem. Amém? É assim que funciona o reino de Deus. E Ele diz que nós devemos ser assim também. Porque o amor é a marca na vida de um cristão. O amor não é um sentimento. O amor é um comportamento. Por isso Deus nos chamou a andar em amor. Quando nós andamos em amor, nós vivemos o propósito de Deus na nossa vida. Porque quando o apóstolo Paulo em Coríntios fala sobre o amor, ele fala de um amor comportamento, que age. Por isso ele diz, olha, não ame apenas com a boca, de língua, porque é fácil. Falar sobre amor é fácil, muitas pessoas falam, não, eu amo, há uma maneira dele. Ele ama aqueles que os amam. Qual é a diferença? Sou um cristão porque eu amo aqueles que me amam? Não, qualquer um faz isso. Eu amo porque ele me favorece. Não. Ele diz, ame os seus inimigos. Ore por aqueles que te maldizem. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Ore por aqueles que te maltratam, te perseguem. Porque assim você vai ser conhecido como um filho de Deus. Sabe, meu irmão, nós cristãos vivemos na contramão do mundo. Nós não vivemos na direção que este mundo está. Porque este mundo é um mundo egoísta. É um mundo onde as pessoas querem só o seu proveito. O que é que pode me gerar de bem? O que é que, se eu fizer, eu vou receber em troca? O amor não é isso, meu irmão. Porque quando Deus entregou Jesus Cristo, meu irmão, Ele não estava esperando nada em troca. Pelo contrário, Ele estava querendo mostrar que o amor dele existia e era real. E esse amor ecoou de uma forma tão grande, porque quando você não busca troca, o propósito de Deus se cumpre, meu irmão. Quando você traz a tua oferta e o teu dízimo sem fazer barganha com Deus, mas porque você ama e obedece o chamado de Deus, Jesus não disse assim, Senhor, então tudo bem, eu vou dar a minha vida porque eu sei, o Senhor tem que alcançar muitos. Não. Porque a palavra diz que ele foi obediente até o fim, meu irmão, porque ele amava o Pai. Pai, se possível passa de mim, mas não, acima de tudo, faça a tua vontade. Essa era a vontade de Jesus Cristo. Quando nós amamos, nós não esperamos nada em troca. Nós não esperamos que aquele outro venha nos favorecer. Que nós possamos entregar alguma coisa para que aquilo retorne para a minha vida. Não. Meu irmão, essa é uma lei de Deus que sempre vai funcionar. Tudo que você semeia, você vai colher. Tantas boas quanto as ruins. Mas não é assim que nós vivemos como cristão. Vivemos conforme Jesus Cristo, que veio ao mundo e não recebeu nada em troca. Pelo contrário, até o fim, estavam ali cuspindo, pregado numa cruz, carregando uma coroa, só que não era de ouro, era de espinho. Uma cruz muito pesada. Pagou um alto preço.
Mas Ele pensou em mim, Ele amou a mim e amou a você, meu irmão. Ele amou a cada um de nós. Por isso Ele diz, devemos nós também amar, diga comigo, amar uns aos outros. Saia do seu mundo. Nós queremos nos fechar no nosso mundo. Nos relacionar só com quem nós conhecemos, com quem eu tenho afinidade, porque é fácil. Mas será que esse é o propósito de Deus na sua vida? Você acha que o propósito de Deus na sua vida é isso que você está vivendo? Ai, meus filhos, minha mulher, glória a Deus, que bênção. Olha, será? Ou você pode ser bênção para muitas outras pessoas? Quem crê que Deus tem um propósito na sua vida? Levante a sua mão. O quanto você está vivendo deste propósito? Olhe para você mesmo, não olhe para mim. Olhe para você mesmo. O quanto que você está vivendo deste propósito? O quanto você dedica da sua vida para, em favor de outros? Vamos começar aqui na igreja, não vamos longe não. O quanto você dispõe aqui na igreja a ter comunhão com irmãos diferentes. De pelo menos dizer assim, glória a Deus, eu vou abraçar aquele irmão. Vou dizer, meu irmão, olha, você é uma bênção na minha vida. Ou você sempre cumprimenta os mesmos. Você sempre está rodeado dos mesmos. É agradável, meu irmão. É muito bom. É gostoso. É muito bom. Mas eu não vou fazer a diferença. Olha para o teu irmão e diz, meu irmão, você nunca vai fazer a diferença andando com os mesmos. Até aquele que te incomoda, meu irmão, Deus tem um propósito. Olha o teu irmão e diz, Deus tem um propósito, meu irmão. Por que te irrita tanto? Por que te deixa tão incomodado? Ah, Deus tem um propósito. Deus está querendo te ensinar. É assim, meu irmão. São com os diferentes que Deus nos ensina. Jesus aprendeu a amar a todos. Jesus aprendeu a andar com aquelas pessoas, amando cada uma delas. Por isso que a palavra diz assim, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ó. Porque muitas vezes nós julgamos, não, aquela pessoa, não, olha, ela é assim, cuidado com o julgamento, muito cuidado. Porque com a medida com que você julgar, você vai ser julgado. E quando nós julgamos, nós nos tornamos juiz. Assumimos a função de Deus, porque Deus é justo juiz. Nós não somos justos. Fomos justificados. Mas Ele é que conhece todas as coisas. Nós não conhecemos. A nossa função, digo, o meu chamado, é amar. Amém? Ame o teu inimigo. Ore por ele. Quanto você tem orado pelos teus inimigos? Ah, não oro. Você não ora? Comece a amar ele, que as circunstâncias vão mudar. Prova isso. Prova isso. Comece a amar aqueles que te perseguem e orar por eles. Ah, eu já orei. Não, meu irmão, não é isso não. Você só consegue amar quando você ora 1, 2, 3, 4, 5, até você ter um sentimento dentro do coração. Até que você começar a ter atitudes para com essa pessoa. Porque quando você ora, não, glória a Deus, eu orei por ele. Não, ore de novo. Ore para que ele seja salvo. Ore para que Deus alcance a vida, abençoa a vida dele. Ah, meu irmão, as circunstâncias ao teu redor começam a mudar tudo. Porque o amor, diga comigo, o amor é uma arma de guerra. O inimigo não usa a ofensa, o inimigo não usa as flechas, não é? Pá, uma palavra, puf, bate lá no coração, fica ferido. E como fica, meu irmão? Veja que uma palavra, quando a palavra diz assim, olha, todo que odeia o seu irmão é assassino. Ah, eu não sou assassino. Não, eu não odeio meu irmão. Tem muito cristão assassino, que pelas palavras destrói o próximo. É muito sério, meu irmão. Palavras destroem às vezes muito mais do que uma agressão física.
Quantas famílias são separadas, porque naquela hora houve uma palavra que ofendeu e disse, olha, não quero mais, não encontro mais. Não. É verdade, meu irmão, isso? Só eu que conheço ou você conhece alguém assim? Desse jeito. Mas qual é a atitude que nós devemos ter? Qual é a maneira que nós devemos agir? Que jeito que nós fazemos? Saul intentava contra a vida de Davi para matá-lo, destruir. Por quê? Porque Deus havia estabelecido Davi, e quem levantou Davi foi Deus. Não foi assim, agora Davi é o rei. Não, porque quando Davi venceu Golias, ali começou tudo. O povo começou, olha, Davi mata milhares. Milhares de milhares, né? Saul matou milhares, mas Davi milhares de milhares. E o povo começou a amar, a gostar de Davi. E daí um pouco Davi começou a crescer, vencer batalhas. Mas na primeira oportunidade que Davi teve com Saul, os seus guerreiros falaram assim, aí ó, vai se cumprir a palavra. Eis aí o seu inimigo. E você vai fazer nele o fim que você quiser. Naquela hora, Davi foi lá e cortou um pedaço da sua capa, mas poupou a vida de Saul. Porque ele dizia assim, este é um escolhido de Deus, por que é que eu vou destruir ele? As palavras destroem. Eles vêm contra você e você vai contra, você entra na do inimigo. Qual é a diferença? Como é que Deus vai guerrear ao teu favor? Não, Deus guerreia a minha guerra e você amaldiçoa o próximo? Você guerreia contra o próximo? Espera aí, a palavra diz que a nossa luta é contra principados e potestades, não é contra as pessoas. Quando eu luto contra as pessoas, eu estou na mesma do inimigo. E aí, o cristão fica amarrado, enlaçado, pelo engano, pela mentira do diabo. Porque Jesus, quando viu tudo isso no meio do povo, ele disse, espera aí, vocês vão viver na lei deste povo? Olho por olho, dente por dente? Tocou na sua face, dá a outra. Tirou a sua túnica, dê duas. Mandou você andar uma milha, ande duas. Porque Deus, diga comigo, o Senhor guerreia as minhas guerras. O inimigo que guerreia contra você não é o que você vê. Quem que você vê? O fulano, Beltrano, Joaquim, José? Quem que é? Seu sogro, sua sogra? Quem que é o teu inimigo? O teu patrão? Essa é a capa que o inimigo mostra. E aí, quando você investe contra a capa, o diabo vai lá, mais um dardo. E aí, dá um pouquinho, aquele touro está lá no chão caído, porque ele ficou tão ferido com os dardos, que toda hora ele investe na capa. Toda hora ele investe na capa. E ele não sabe, por quê? Porque ele é irracional, ele é um animal. Ele não sabe que aquele toureiro é o inimigo dele. As pessoas lá fora é como o touro. Não conhecem a palavra de Deus, são ignorantes. Então elas agem conforme o touro, investe na capa. Por isso há tanta guerra, destruição, tanta briga, separação. Dentro da própria casa, o marido briga com a mulher. Viram inimigos. É ou não é maligno isso, meu irmão? Sim ou não, meu irmão? Qual é a justificativa? O diabo põe um monte. Você tem razão. Olha, o outro fez isso. Olha, você está dentro do seu direito. Qual é o seu direito? O seu direito é amar, meu irmão. Porque a palavra diz que nós não devemos nada a ninguém, exceto o amor. Então, como é que eu vou dizer que sou cristão? Mas eu não perdoo. Não, mas você não sabe o que fizeram contra mim. É, eu sei o que fizeram contra Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, meu irmão. O que fizeram comigo e com você é tão pequenininho perto disso, não é verdade? Sim ou não, meu irmão? Quando você age, diga assim, quando eu luto com a arma certa, eu tenho vitória. E com a arma do amor, eu vou vencer. Até agora, que jeito que você tem agido? Como que você tem agido? Com armas naturais? Vou procurar isso, vou procurar aquilo, vou agir desse jeito, daquele outro. Meu irmão, sabe o que acontece?
o cristão precisa ter experiências com Deus. Porque sem experiências com Deus, a sua fé não cresce. Ela fica uma fé pequena. Porque são as experiências que elevam a nossa fé. Pedro se tornou um homem ousado, corajoso, porque o dia que ele andou por sobre as águas, ele teve uma experiência que nenhum homem tinha tido. Já parou para imaginar isso, meu irmão? Já parou para imaginar isso? Ele andou por sobre as águas. As experiências que Davi teve com Deus, foi matando o urso, o leão, de repente ele mata um gigante que afrontava um exército, não era mais as ovelhas do pai dele, era um exército. Depois daquele dia, ele não venceu um gigante, ele venceu muitos gigantes, meu irmão. Davi venceu um monte de batalha que a Bíblia conta, que nós conhecemos a de Golias, mas começa a ler para você ver, quantos gigantes ele matou a partir dali. Nós precisamos, diga assim, eu tenho que ter experiências com Deus. Então deixa de usar as armas naturais, para de agir do jeito que você pensa, que você acha. Porque Jesus Cristo nos ensina a amar. Jesus Cristo amou até o fim. A arma que ele usou em todo o tempo foi o amor. Em todo o tempo ele amou, ele se entregou. De uma maneira que os religiosos vinham criticá-lo. Porque dizia assim, mas espera aí, quem é esse que vai à casa do pecador? Ah, se ele é filho de Deus, se ele está dizendo aí que ele é Jesus, não, ele cura, é um profeta, muitos diziam. Por que ele não está lá, nos banquetes? Por que ele está ali no meio dos necessitados? Porque ele amava. Jesus entrava na necessidade de cada pessoa. Ele dizia, eu não vim para os que são sãos, mas para os doentes, para aqueles que necessitam do meu amor. Há quantas pessoas ao nosso redor, meu irmão, que necessitam do amor de Deus? Fecha teus olhos, põe a mão no teu coração, pede agora, diz, Senhor, eu quero enxergar com os teus olhos, ó Deus, eu quero enxergar como o Senhor me vê, como o Senhor vê a humanidade, porque assim como o Senhor é, diga assim como o Senhor é, eu sou neste mundo. Eu creio, Jesus, que o teu amor é derramado no meu coração pelo Espírito Santo que está aqui neste lugar. Me ensina, Jesus, a sentir como tu sentias, como tu sentes. Eu quero, Jesus, agir conforme o Senhor me ordena, não da minha maneira. Por isso eu oro agora. Estenda as suas mãos, meu irmão. Comece a orar agora. Pelas pessoas que você conhece, que precisam de Deus. Por aquelas que estão no seu caminho, você sabe que elas estão tão distantes, necessitadas, chorando, outras sofrendo, enfermas na alma. Fica de pé, meu irmão, começa a orar agora, em nome de Jesus Cristo. Nós só vivemos o amor de Deus quando nós tomamos atitudes, quando nós oramos pelas vidas do nosso grupo familiar, aquele irmão que não está indo, aquele irmão que está ali necessitado, ele está, eu sei, ele não está vindo, não é porque ele não quer não, meu irmão, é porque ele está passando lutas. Ora por ele agora. O Espírito Santo está te lembrando aí, meu irmão. Eu estou dizendo aqui, mas o Espírito Santo está te mostrando aí. Não fica só me ouvindo, não. Começa a orar. Começa a abençoar. A palavra de Deus diz assim, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira o seu irmão passar necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Sabe, meu irmão, eu tirar um dinheiro do bolso e dar para alguém é fácil. Eu comprar 10 cestas básicas, 20 cestas básicas e mandar é fácil. Não é isso que Jesus mandou. Ele disse assim, fechar o
coração. Diga comigo, coração. Se eu der algo e meu coração não se abrir, não funciona. Não adianta. Eu tenho que abrir, diga comigo, eu tenho que abrir o meu coração. Sabe o que é ter recursos neste mundo? Não é só bens materiais, mas você tem recursos espirituais, que são maiores do que os naturais. E quando você se dispõe a dar, e sai da tua religiosidade, porque você, às vezes imagina, tá bom, vai, segue o seu caminho. Ele diz, o coração não abriu. Como é que pode dizer que o amor de Deus está nele? Eu vou amar de palavras? Não. Diga assim comigo, atitudes de amor significa eu sentir o que o outro sente, me colocar no lugar. Isso é compaixão. É compaixão. É você se compadecer, se colocar no lugar daquela pessoa. Se não te comove, se não te toca, faz tempo que você não se comove com alguma coisa, ao ver uma pessoa, uma circunstância, ou até que mesmo na igreja, analisa o teu coração. Falta amor, meu irmão. Quando o meu coração está cheio de amor, eu me torno sensível, porque a palavra diz que Ele tira o coração de pedra e me dá um coração de carne, sensível. Pede ao Senhor, meu irmão, um coração de carne nessa noite. Pede, para de olhar para lá, para cá. Ah, glória a Deus. Não, meu irmão. Deixa Deus mudar a tua vida. Deixa Deus transformar. Eu preciso ser mudado. Nós precisamos ser mudados. Deus quer moldar o nosso coração. Segundo, o seu grande amor que nos alcança, que nos transforma. Oh, Senhor, nós clamamos.